Com o objetivo de criar espaço de discussões, apresentações de propostas e formação de plateia cultural mediante palestras, cirandas de conversas e oficinas de vivência sobre o tema, contribuindo assim para o fortalecimento de políticas públicas na cultura com foco na primeira infância. Projeto Entre Livros e Histórias, uma parceria da UMEP com a Secretaria do Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso. Hoje tivemos aqui uma palestra bastante importante para crianças de 0 a 6 anos de idade que estão começando a vida e iniciando a sua trajetória na carreira escolar. E o objetivo é a gente discutir os direitos da criança pequena, de 0 a 6 anos. Existe uma lei de 2016, que é o Marco Legal da Primeira Infância. Existe uma lei também que foi instituída em maio de 2022, que vai instituir as políticas públicas para a primeira infância no estado de Mato Grosso. E agora, 10 de julho também, existe uma lei, foi criada uma lei que institui no Brasil o mês de agosto, o mês da primeira infância. Então a gente está aqui discutindo a importância do começo da vida com diferentes profissionais que lidam com a questão dessa faixa etária, de 0 a 6 anos. A gente fala que eles são agora, eles são presente, eles são sujeitos de direitos, eles precisam ter acesso à questão dos direitos, o direito à cultura, o direito ao brincar, à saúde, uma educação de qualidade, a questão dos próprios direitos humanos. Então, assim, se a gente cuida agora, uma sociedade que cuida da sua criança pequena agora, ela vai ter uma criança mais saudável hoje e, como você disse, uma sociedade amanhã e depois da manhã melhor, mas começando já hoje, aqui e agora, porque a criança é presente. Serão 3 dias de palestra. Você pode explicar para a gente o que será passado nesses 3 dias? Sim, então o primeiro dia são ciclos mesmo de palestras, onde a gente tem conversado sobre essa lei, do que é o Marco Legal da Primeira Infância, por que a gente deve investir no começo da vida. A gente tem discutido também aqui no primeiro dia a questão da cultura na primeira infância, como que quando a gente pensa na questão da cultura na primeira infância, a gente pode organizar as outras políticas públicas, sobre o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, como a gente não faz políticas públicas sem dinheiro, e a questão da importância da escuta das nossas crianças como sujeito de direitos. Aí nós vamos ter no segundo dia as oficinas, que são oficinas práticas. Então o pessoal que está aqui vai poder pensar um pouquinho como que eu posso usar a música, a história, como que eu posso escrever bons projetos, bons planos de oficinas culturais para as crianças pequenas. E a gente encerra na sexta-feira com uma mesa redonda, incluindo gestores daqui da cidade, da região, e pessoas também do estado que vão estar discutindo quais são os desafios que Mato Grosso e a região de Tangará da Serra enfrenta e quais são os avanços que a gente já conseguiu quando se fala em políticas públicas para a primeira infância. A programação se estende até a próxima sexta-feira e deve atender cerca de 150 pessoas de Tangará da Serra e municípios vizinhos de Nova Olímpia, Barra do Bugres e Denise. A primeira infância constitui um território fértil e muito propício para as práticas artísticas, educativas e culturais. Os resultados das investigações dos últimos anos demonstram enormes benefícios na vida das crianças quando é feita uma intervenção cultural desde o dia do seu nascimento. E é muito importante esses encontros, eu vim discutir justamente cultura. Por quê? Nós somos uma geração onde os nossos professores passaram conteúdo para a gente e depois a gente aprendeu conteúdos para ensinar para uma geração com estimativa de vida de 60 anos e não tecnológica, não digital. E esse professor que hoje lida com essa nova criança, que tem uma estimativa de vida acima de 80 anos de idade, são pessoas digitais, tecnológicas, ligadas com o mundo, então é uma mudança muito brusca. Nós não estamos falando só de uma mudança de cultura, estamos falando de mudança de era, de comportamento, de um novo mundo que a gente tem que educar, mesmo não tendo vivido ele ainda. Então esse encontro é para buscar algumas respostas e trazer algumas dúvidas nas velhas certezas que nós temos sempre. Professor, o que mudou dessa era digital e da era não digital, como era antes? Como você, professor, tenta ensinar hoje as crianças? Já que você é professor há tanto tempo, como você ensinava antes e como você ensina hoje? Olha, o professor anterior, ele tinha 2 fontes de conhecimento. A sua própria vivência, que vinha dos pais, o local que ele vivia, e os livros. As crianças de hoje, ela tem uma extensão do mundo maior. Ela tem o mundo na palma da mão com o celular. Então o grau de informação dela, de interação com o mundo, vai muito além, muitas vezes, do pai, da mãe e do próprio professor. Ela consegue, muitas vezes, interagir com
uma outra pessoa da mesma idade dela ou diferente de outro país, não só de outra cidade. Porque não é mais por carta, é uma mensagem, é através das redes sociais, né? E esse professor ele não vem desse mundo. Esse professor ele não pode gerar um estranhamento, uma negação a essa realidade, porque ele já não é mais a nossa realidade. Então a gente precisa ter uma compreensão com a nova realidade, mesmo não dominando as ferramentas. E essa compreensão faz com que a gente tenha que ouvir e ensinar ao mesmo tempo, ouvir e falar muito mais do que tinham os nossos antigos professores, ou muito mais daqueles que foram professores nas décadas de 70, 80, 90 do século passado.